Olá, como vocês estão? Hoje vamos dar continuidade para a nossa meditação da Palavra de Deus sobre a vida de Abraão, um homem que tem muito para nos ensinar, um homem muito querido e amado por Deus. Convido você para abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 4, que diz assim: Abraão partiu dali como o Eterno havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. Ele levou consigo sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens e pessoas que havia adquirido em Harã. Tomaram rumo a Canaã e chegaram àquela terra são e salvos. Sabe, quando nós recebemos uma promessa de Deus, a gente passa pelo tempo de espera. Abraão, ele ouviu a promessa, então a primeira coisa que ele fez foi obedecer, foi crer. Ele foi rumo à terra onde Deus tinha prometido para ele. Ele não esperou Sara ficar grávida para ele obedecer. Sarai, que na época era Sarai ainda, fica grávida para ele obedecer. Ele ouviu a voz de Deus: sai da onde você está, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra onde eu vou te mostrar. E ele simplesmente fez. Ele obedeceu ao Senhor. Qual foi a ordem que Deus te deu? Você precisa obedecer essa ordem que Deus te deu, mesmo você sem ver um milagre acontecendo. Você precisa fazer aquilo que Deus mandou você fazer, mesmo sem os resultados acontecer. Quantas pessoas Deus chamou para ministrar? Por exemplo, Deus chamou para participar do louvor, para cantar do louvor, o Senhor chamou. Mas a pessoa não se aperfeiçoa naquilo, a pessoa não tem um esforço de estudar, a pessoa não tem um esforço de dedicar um tempo para estar ministrando, ou então despreza os pequenos começos. Não, mas eu não quero isso assim, né? Não tem muito significado, não, para mim assim não tem muita relevância, porque Deus me chamou para cantar para multidões, assim, acho que eu não vou participar do cultinho infantil. Sabe? Aí você tem o dom de ministrar, Deus chamou você, mas você não estuda a palavra de Deus. Não vai ter essa revelação de Deus, vai colocar a Bíblia na tua cabeça e simplesmente essas palavras vão entrar na sua cabeça um dia e você vai estar pregando. Você precisa se dedicar, mergulhar na palavra de Deus, estar pronto, para que quando chegue o tempo de você ser levantado por Deus, você já está preparado. Sabe? Mas o que acontece? Muitas pessoas desanimam na caminhada com Deus. Muitos são chamados, muitos talentos são enterrados, infelizmente. Muitas pessoas eram para estar seguindo e cumprindo o chamado e não estão. Porque elas esperam que Deus, ele fez a promessa e ele faça tudo por elas. Ou então tem algumas que tentam fazer tudo antes da hora e acabam se perdendo. Muito importante para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida e na minha vida é a gente obedecer e a gente caminhar, continuar caminhando segundo a palavra que Deus nos deu, não segundo as nossas possibilidades, não segundo aquilo que a gente acha, não segundo aquilo que o mundo fala para você fazer. Não, você precisa ter uma direção, você precisa crer em Deus e você precisa fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Abraão, naquela época ele era Abraão. Ele não tinha ainda um filho, mas ele creu que ele seria uma grande nação. Ele saiu do lugar confortável onde ele estava e ele foi para uma terra onde Deus enviou ele para ir. Vocês acham que foi fácil? Vocês acham que foi simples para Abraão? Por que ele é considerado amigo de Deus? Por que ele é pai de nações, de multidões? Porque ele foi alguém que creu em Deus, que esperou em Deus, que confiou em Deus de uma forma profunda. E Deus, ele está olhando para nós. E ele está esperando que nós tenhamos esse coração disposto de crer, caminhar e obedecer. A gente vê que Abraão, ele levou o sobrinho Ló junto. Mais tarde teve problemas sobre isso porque essa não era o chamado de Deus. Era para ele e Sarai ter seguido. Mas nós também muitas vezes no caminho erramos. Quem já errou no caminho? Quem já chamou pessoas em que Deus não chamou para estar junto? E aí deu algumas questões difíceis. Mas mesmo assim, Deus, ele não descarta eu e você. A gente vive num mundo onde os relacionamentos são descartáveis. Ah, não gostei dessa roupa que tu usa. Ah, então acho que tu não serve mais para mim.
Ah, não gostei da comida que tu fez, tchau. A gente vive num mundo tão superficial em que as pessoas desistem muito fáceis uma da outra. Mas Deus, ele não desiste de você. E a promessa que Deus fez na tua vida está em pé. Mas você precisa obedecer e fazer aquilo que ele mandou você fazer. E aí continua. Abrão atravessou o território até Siquém, onde estava o carvalho de Moré. Na época, os cananeus ocupavam a região. O Eterno apareceu a Abrão e disse: darei essa terra a seus filhos. Ele não tinha um filho. Às vezes você olha para as promessas que Deus tem na tua vida e você fala: é impossível acontecer, porque não tem como eu gerar. E Deus, ele tem como fazer o impossível. O que você precisa é crer. E então, Abraão edificou um altar no local em que o Eterno havia aparecido. Sabe o que aconteceu? Abraão, mesmo sem ter filho, ele agradeceu a Deus por aquilo que ele não estava vendo. Será que você consegue agradecer a Deus por aquilo que você não está vendo? Deus fez a promessa que os teus filhos vão retornar para os caminhos do Senhor, que Deus vai restaurar o teu casamento e você viver num caos. E no lugar de você agradecer a Deus e edificar um altar ali onde você está, de agradecimento a Deus por aquilo que você não está vendo, mas ele prometeu. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Abraão ali, a esposa dele, a Sarai, que depois se tornou Sara, ela não estava grávida. E ele não esperou ela ficar grávida para levantar um altar a Deus. Ele levantou um altar a Deus, mesmo na impossibilidade com uma esposa estéril. Deus chama eu e você para esse lugar. Deus chama eu e você para agradecer a Ele, mesmo que a promessa ainda não se cumpriu. Deus chama eu e você para levantar um altar na nossa casa de gratidão. Obrigada, Senhor, porque as tuas promessas já se cumpriram, porque você, Senhor, o Senhor não é homem para que minta. E aí continua, no versículo 9, queridos. Abraão continuou o seu caminho, seguindo com determinação para Neguebe ao sul. Então aquela região foi assolada por um período de fome. Para sobreviver, Abraão teve que mudar-se para o Egito, porque a fome era devastadora. Quantas vezes nós carregamos a promessa de Deus, nós estamos gerando a promessa de Deus. E por nós sermos escolhidos de Deus, estarmos gerando a promessa de Deus, nós pensamos que coisas difíceis não vão acontecer. E quando coisas difíceis acontecem no caminho, o que acontece? A gente se desespera. A gente pensa que Deus não está mais com a gente, porque as coisas ficaram difíceis. Mas eu quero provar para você que mesmo você estando na direção de Deus, mesmo você fazendo o que é certo, cumprindo o propósito de Deus, coisas difíceis podem acontecer na sua vida e na minha vida. Mas isso não pode nos paralisar. Isso não pode fazer com que nós venhamos duvidar da integridade de Deus, das promessas de Deus e de desacreditar daquilo que um dia Ele falou. Não são as tuas circunstâncias que você vive que vão abafar, que vão acabar com aquilo que Deus tem na tua vida, não são. Deus, Ele é muito maior, Ele está muito mais além que isso. Quando Ele fez a promessa para você, Ele sabia que as coisas iam ficar difíceis. E através disso Ele ia provar o teu coração. Não se perca no caminho. Não pare na caminhada por você estar vivendo um momento de escassez, um momento de fome, um momento de dificuldade, um momento em que você olha para as circunstâncias e você pensa, não tem como acontecer. Continue caminhando, continue esperando em Deus. Espera em Deus, não se desespera, espera em Deus. Nesses momentos difíceis em que você estiver passando, levanta um altar na tua casa, levanta um altar de adoração, levanta um altar de agradecimento, que o teu coração não se perca no caminho. De todas as coisas que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele provê a fonte, a saída da tua vida. Guarda o teu coração, guarda a tua mente no Senhor, para que você possa desfrutar das promessas de Deus. A gente aprendeu sobre a promessa de Deus, em que ela é impossível aos nossos olhos, mas nós temos um Deus que trabalha nas nossas impossibilidades para fazer o impossível. Ele não escolheu você porque você é super especial e melhor do que os outros. Ele escolheu você porque Ele é Deus e Ele é capaz de fazer algo extraordinário através de você.
Hoje nós estamos refletindo sobre a espera. Espere em Deus. Espere em Deus. E nesse momento de espera nas promessas, pode ter dificuldade. Pode passar por situações de doença, de perca, de morte, de fome, de desemprego, de filho rebelde, de casamento parece que está sendo destruído. Pode vir essas dificuldades, mas isso não altera o plano original de Deus. Espera em Deus, confia em Deus, que Ele vai fazer o impossível por você. Deus abençoe você. Até a próxima, se o Senhor permitir.